mutirão da conciliação fiscal voltou. Eita, notícia boa! Agora você pode quitar seu IPTU e ISSQN. E onde vai ser? De 1º a 17 de agosto na Arena Pantanal. Excelente. Rapaz, até 95% de desconto ou até 48 parcelas. Bora! Não é conversa fiada. Venha quitar seu IPTU, ISSQN e outros débitos fiscais no mutirão da conciliação fiscal. Prefeitura de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, hoje nós vamos falar sobre doenças reumatológicas. Será que o estilo de vida da gente moderno influencia nessas doenças? É uma rede, uma série de doenças, uma delas, fibromialgia. Você já ouviu falar? Bom, o nosso convidado hoje é o Dr. Luiz Sérgio Guedes Barbosa, que é reumatologista da UFMT, tirou aí um tempinho para estar conosco. Obrigada, doutor, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço o convite de estar aqui com você e falando sobre um tema importante que é o agravo da doença reumática para a nossa população. Então, vamos já, para a gente ser didático, como a gente nunca abordou esse assunto aqui, né, no RDTV, o que são essas doenças? As doenças reumáticas é um grupo de agravo, um grupo de doenças que acometem as articulações. Então, você dizer que tem um reumatismo é muito vago. Existem mais de 400 tipos definidos de doenças reumáticas. Nossa. Doenças relacionadas a infecções. Um exemplo muito importante aqui no nosso local é a chikungunya, né, que dá um quadro reumático pós-virose muito importante. Tem as doenças genéticas, as hereditárias, as doenças inflamatórias. Uma doença muito importante é o lúpus, né? E tem uma doença hoje que está muito prevalente, muito comum na população, que é a fibromialgia, como você falou. Hoje em dia nós temos uma epidemia de insônia, né? Uma epidemia de ansiedade, e aí vem o estilo moderno, a informação instantânea, a ansiedade de fazer tudo rapidamente. E isso provoca um quadro, em algumas pessoas, lógico, de dores, né? E pode ser caracterizado nessas pessoas a fibromialgia, entre outras. Porque antigamente se falava em reumatismo, você já relacionava com o idoso, né? Chegou na terceira idade, fica com dores na articulação, reumatismo e tal. Pelo jeito, então, não é bem assim, né? Os jovens, crianças podem ter doenças antigamente reumáticas? se falava, como você falou, mas hoje em dia se define reumatismo de 0 a 90. Nossa. Você pode ter quadros reumáticos que aparecem logo no nascer. São doenças vinculadas à mãe, que se passa para o bebê, e algumas doenças se expressam logo no pós-parto, né? Agora, você tem razão, boa parte das doenças reumáticas, ela acomete o indivíduo que já acima dos 40, 50 anos. Mas, como você falou, existem reumatismos, doenças reumáticas para todas as idades. Antigamente, uma coisa interessante, a causa que se aventava das doenças reumáticas era a infecção. E na década de 50, 60, um tratamento que era muito difundido e muito praticado pela classe médica na época, pelos conceitos da época, era o uso de antibióticos, da penicilina, a penicilina benzatina. Isso caiu, né? Que hoje em dia você tem N possibilidades de tratamento, porque a gente tem N causas possíveis para explicar as doenças reumáticas. Falando da fibromialgia em si, né? Já que o senhor falou que já se percebe um crescimento muito grande. Eu mesmo conheço, acho que pelo menos umas 2, 3 pessoas, Poxa, né? Você conhece pouca gente. Né? Como é que influencia? A pessoa ela tem que ter, por exemplo, um gene para desenvolver a fibromialgia numa situação dessa de insônia, de estresse, ansiedade, ou não? É realmente esse estilo de vida que pode desenvolver? Não, o estilo de vida força um certo indivíduo que tem uma certa base, né, ou genética ou hormonal. Existem vários estudos que apontam alterações de hormônios, de substâncias no cérebro dessas pessoas. Mas, inexoravelmente, o estresse, a pressão, provoca o quadro clássico da fibromialgia, que é insônia, um sono não reparador. A pessoa dorme horas, doutor, eu durmo horas, mas acorda cansado, com dores, e aí vem o estado de humor, aí pode se traduzir em depressão, em ansiedade e pânico.
E o que chateia muito o paciente com fibromialgia é que ele vai no médico e o médico ouve, examina e fala, não, isso tudo é nervoso. Aí a pessoa fica uma arara porque ela não aceita, né? Sim. Mas a fibromialgia, ela pode conviver, você pode ser diabético, ter fibromialgia, você pode ter uma colite, ter fibromialgia. A fibromialgia, ela faz parte hoje, muita pressão dessa informação instantânea. Agora a gente está chegando na rede 5G, que vai ser uma loucura, né? Eu nem imagino, daqui a pouco a gente não vai nem dormir, só vai ter notícias e a maioria das notícias não são agradáveis, não são boas. É impressionante, né? Então tem muitas notícias rodando aí em cima da gente e a gente fica atordoado com isso tudo. Com toda essa associação, digamos, com outros problemas, como é que se trata a fibromialgia, então? Tem medicação própria ou tem que também tratar toda essa ansiedade, esses outros fatores? Eu acho que o tratamento da fibromialgia é uma operação, é um planejamento, né? Não é só remédio, né? E como todas as doenças crônicas, depende da fase em que o paciente se apresenta. Eu sempre falo para os clientes, você vai conviver sempre com a sua fibromialgia. Agora, a fibromialgia vai querer te comandar e você não vai deixar. Então, em algumas fases, remédios, e uma fase que ela está mais tranquila, os exercícios, os aeróbicos, os alongamentos, mas tudo que tem que ser uma coisa que eu aprendi, tem que ser prazeroso. Se você não gosta de academia, você não vai fazer a ginástica na academia, que aquilo vira uma tortura para você. Sim. Então, dança, bicicleta, né? Caminhada. A pessoa tem que definir o que ela tem que fazer. E alguns remédios na hora certa, como todas as doenças. A alimentação influencia de alguma forma? Eu acho que a alimentação é tudo para a nossa saúde, né? A alimentação hoje em dia está cada vez mais sendo pensada e de que é um fator fundamental para a nossa saúde, né? Hoje em dia nós temos epidemia de obesos, né? Pessoas jovens com colesterol lá em cima, o estilo moderno de novo, determinando a comida rápida no fast food, né? Comidas extremamente calóricas e cheias de gorduras. As pessoas não têm tempo e a partir daí elas vão se colocando em sinucas que acabam repercutindo na nossa saúde. A pessoa que tem pressão alta tem que ter uma dieta, a pessoa que tem uma colite tem que ter uma dieta, a pessoa que é saudável, malha, ela tem que ter um tipo de dieta para suprir proteínas e vitaminas. Ou seja, todos nós deveríamos ter uma orientação de uma nutricionista. Ela vai falar o que a gente já sabe, mas ela vai dar grandes detalhes em que a gente pode acrescentar ao nosso dia a dia. Aí, aproveitando esse gancho, existe prevenção, então, para se evitar que você desenvolva uma doença reumática? A prevenção da doença reumática vai determinar que tipo de doença você está fazendo, você está lidando. Por exemplo, na fibromialgia, uma prevenção de crises é rever o seu estilo, tentar controlar a ansiedade, fazer um pouco mais de exercício. E assim vai. Se você tem, por exemplo, uma família com casos de artrose, que é o desgaste da cartilagem, você tem que ser muito animada para controlar o peso, para evitar exercícios de impacto, ou seja, vai depender do cenário. E outra coisa que eu aprendi também, e todos os médicos, né, falam, é que não adianta você chegar para o cliente e determinar um pacote de medidas. Você tem que envolvê-lo, você tem que ganhar o cliente, você tem que mostrar a importância, o que é uma alimentação, o que é um exercício. O cliente que eu falo, ele tem que ser o maior conhecedor do problema dele, para poder brigar com o seu adversário. Sim. E aí vem a questão, né, que é muito importante hoje em dia, que é o diagnóstico precoce, o diagnóstico, o quanto mais cedo você identificar um problema, mais você tem possibilidade de controlá-lo. É feito um muro, você começa a identificar uma erva daninha. Se você cortar o mal pela raiz, é melhor. Agora, esse diagnóstico precoce, isso exige vários desafios. Por exemplo, o desafio da classe médica é perceber que a doença está chegando, ter uma atualização constante. Hoje em dia a atualização é instantânea, como tudo, né? Novidades que estão acontecendo, então isso tudo ele tem que estar atento
E o médico hoje, ele esquece um pouquinho da conversa. Não precisa ser uma conversa longa. O que o doente informa? Então ele tem que ter esse julgamento, essa percepção. De repente conhecer um pouco essa do histórico, perspicácia, né, familiar. O que ele vai pensar de importante, mas isso só o tempo deixa a gente um pouquinho, né, esperto para esse assunto. Né? E o desafio do doente. O doente, o paciente, né, ele tem que ter essa informação de que prevenção vale tudo. Então ele tem que conhecer, por exemplo, um hipertenso. Um hipertenso tem que ser convencido, tem que saber que o controle do peso é importante, da sua alimentação é importante. Ele tem que saber que sintomas ele tem que valorizar e rapidamente procurar o serviço de saúde. Aí vem outro desafio, o acesso ao serviço de saúde para a nossa população é difícil, né? Sim. Nem todo mundo acessa um médico que tem convênio, um médico que é particular. A rede pública, hoje em dia, você sabe, os desafios do Brasil hoje são incomensuráveis. A saúde está então, na frente. Falando ainda em questão de prevenção e diagnóstico precoce, como o senhor citou aí, tem mais de 400 tipos, né, de doenças reumáticas. Tem alguns sintomas, digamos, que são meio que comuns entre elas, que a pessoa possa, de repente, já sentir esse alerta? Não, eu preciso procurar um médico, eu preciso investigar, porque às vezes, geralmente, vai num especialista, na verdade, num médico geral. Clínico geral, na rede básica, né? Né? Mas assim, existem alguns sintomas, digamos, que possam indicar já que há alguma doença reumática? A doença reumática, ela de uma maneira bem simples, elas acometem as articulações. Então, dores articulares, não dores mais corriqueiras, digamos assim, umas dores que começam a chegar, você toma um anti-inflamatório que você tem em casa, ela melhora, mas volta, uma dor que começa a acometer uma articulação, ela começa a inchar. Então, 5 dias, 10 dias, um mês, aí a pessoa vai tomando anti-inflamatório, não está resolvendo. Isso é um alerta importante para uma doença reumática. Mas existe também um grupo muito importante das doenças reumáticas, que são as doenças autoimunes. O senhor citou o lúpus aí. O lúpus, o que é uma doença autoimune? É uma doença que ela aparece resultado do nosso sistema imune que não nos reconhece mais. Então ele começa a nos atacar. É feito a gente ter um segurança que está para nos proteger e de repente ele resolve nos atacar. Então ele pode atacar a tireoide, um exemplo comum é o hipotireoidismo, né? E na reumatologia, o exemplo clássico de uma doença autoimune é o lúpus eritematoso. Então, além das articulações, pode acometer a pele, quadros de alergia, uma pele sensível ao sol, uma queda de cabelo, mas eu sempre falo exagerada, porque se você perguntar, uma boa parte das pessoas, das mulheres jovens, tem queda de cabelo, elas têm. Talvez, mas essa queda tem que ser exagerada, quase associada. como se estivesse fazendo um tratamento de câncer, uma químio, que às você vezes vê... não chegaria tanto, porque a químico pode zerar os cabelos, impressionante. Mas uma queda exagerada, uma pele sensível, uma alergia, a dor articular e vários órgãos. O pulmão pode entrar na jogada, o rim pode entrar na jogada, aí a pressão sobe, aparece inchaço, ou seja, isso o paciente tem que estar percebendo que a saúde dele não está boa e ir para um profissional. O profissional tem que estar atualizado e com a cabeça aberta para interpretar que sinal e sintoma ele vai valorizar. Mas isso, infelizmente, é o dia a dia, são os meses, os anos que fazem um profissional bem resolutivo. E para um diagnóstico preciso, tem assim algum tipo de exame específico? Hoje em dia você tem uma tecnologia de retaguarda muito grande, até um exagero, né? Porque as pessoas, os médicos mais jovens, eles preferem pedir tudo que é exame, né? Para depois ver o que acontece. Tá? Os exames, filosoficamente falando, eles estão aqui para auxiliar o raciocínio. Então, é complicado, a coisa é muito complexa. Bom, na verdade, assim, a gente sabe que a gente poderia ficar uma manhã inteira aqui falando do assunto e não esgotaria, né?
Para a gente já começar a encerrar, que acho que já tem uns 15 minutos que a gente está nesse bate-papo, doutor, que orientações então o senhor poderia dar para a pessoa que de repente está nos assistindo e tem essa dúvida, né? A gente citou alguns aqui, né? A própria chikungunya, que a gente acha, eu vou trata como uma virose, mas de repente não procura o especialista quando está com esses problemas de articulação. Então, na dúvida, que orientação o senhor pode dar aí para as pessoas que não assistem? Eu diria o seguinte, se você está tendo dores nas juntas, essas dores são de dias a semanas. Dependendo da idade, né? Não uma dor simples, uma dor que você faz um esforço, você faz um exercício físico mais forte, mas é uma dor que está chegando e não está resolvendo. Às vezes um quadro geral, uma febre que está vindo, uma apatia, uma falta de apetite. Um cabelo caindo mais excessivamente, ou seja, são sinais, mas você sabe quando a sua saúde não está boa, um cansaço, um sono ruim, está na hora de procurar, eu não diria um especialista, mas um bom clínico geral, ir para um atendimento que faça um atendimento digno e bastante eficaz, que também não é muito difícil também você ter esse tipo de atendimento. Hoje a classe médica, ela está bombardeada por milhões de conhecimentos, então o profissional ele leva anos, mas a turma que está saindo geralmente agora das universidades está muito bem preparada. Então, é uma expectativa boa, né, de ter um atendimento rápido, um diagnóstico precoce e todos os cenários para se resolver o assunto mais rapidamente possível. O senhor está ali na UFMT, existe alguma equipe, né? É o Júlio Miller, né? Que é o hospital. Hoje a porta lá de entrada que nós temos, uma das portas, né, é o Hospital Júlio Miller, mas você imagina, nós somos 2 profissionais que atendemos nos ambulatórios. Nós recebemos doente de Cacoal, de Juruena, o estado inteiro, de Cuiabá, de Várzea Grande, Diamantino, Cáceres, Sorriso. O negócio é uma loucura, então fica uma agenda brutal e você não consegue dar é uma demanda reprimida imensa, né? Mas eu sempre falo, quando eu entro no Júlio Miller, encontro lá os residentes, os colegas, eu acho que a gente olha para as paredes e a gente fala, a gente tira água de rocha, porque é a ideia. Procure fazer o seu melhor dentro do seu espectro de ação e o impossível você não consegue resolver. Acho que a ideia que eu tenho é essa, não adianta sofrer, eu não consigo atender 30, mas se eu atender 10, 8, puxa, que eu posso atender de uma maneira rápida, objetiva, fazendo um diagnóstico, porque os erros são humanos, né? E a experiência ao longo da vida, né? Errar menos. E ao final também a lição de ir buscar trabalhar essa vida moderna com mais leveza, né? Eu acho que seria esse é um desafio muito impossível de se conseguir. Contemporâneo aqui, maluco, né? Doutor, muito obrigada novamente. E aí fica já o convite, de repente, se a gente pode abordar especificamente alguma doença mais para frente. Eu acho que como se fala, informação é poder, né? Se o nosso cliente tiver as informações certas, é aquela ideia que você falou, ele vai poder atuar e eu sempre falo um exemplo, o cliente é bem informado, ele faz com que o atendimento seja bom, ele vai questionar o serviço, ele vai questionar o próprio, em suma, ele vai questionar tudo. Então, informação que se você puder dar para essa população nossa sofrida é espetacular e é fundamental. Tá joia, obrigada. Nada, obrigado a você e a todos, bom dia. Nós conversamos com o Dr. Luiz Sérgio Guedes Barbosa, reumatologista, falamos um pouco aí, trouxemos aí informações gerais sobre as doenças reumáticas, especificamente um pouco mais sobre a fibromialgia, mas de repente se você ficou até o final dessa entrevista e quiser sugerir outras entrevistas específicas de alguma doença dessa área, manda pra gente aí, comenta, coloca nas nossas redes sociais que a gente traz para você. Essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube e também nos sites RDTV e RD News e sugiro e peço a você que ajude também a levar essa informação adiante, informação importante, né? Curta, compartilhe, mande para os seus grupos de WhatsApp, de redes sociais. Obrigada pela sua audiência, até a próxima.